Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou iniciando o primeiro vídeo sobre a parte da nossa disciplina que aborda propriedades químicas do solo e gostaria de iniciar lembrando vocês que o nosso material já está no Moodle, onde nós temos a apostila, temos o livro-texto que a gente está utilizando, o material da semana passada e o dessa semana também já está ali. Um artigo para vocês lerem, revisão de solos florestais, e todo o material que eu vou usar para abordar a parte de propriedades químicas do solo, que vão ser provavelmente uns 3 vídeos que eu vou disponibilizar no Moodle. Então, vocês podem acompanhar tanto nos slides que eu vou passar no Moodle para vocês, como também baixar essa apresentação ou olhar em tela através dos slides que estão já disponíveis no Moodle. Lembrando também que tem as leituras essenciais para essa parte da disciplina. Os textos estão todos relacionados ali. São todos textos que vocês têm disponível na internet. Então, todos os que eu selecionei ali vocês conseguem baixar. Não precisa ir em biblioteca nem nada. Basta ter acesso à internet. Então, todos os textos vocês devem ler para entender melhor o que a gente vai abordar rapidamente aqui nessa parte da disciplina, que vão ser uns 3 vídeos. Lembrando que a parte de propriedades químicas do solo é um conteúdo super importante, porque vocês vão utilizar esse conteúdo é a base para a próxima disciplina de solos que vocês terão, que é a fertilidade do solo. Então, tudo que vocês vão ver em fertilidade, a base ela está em propriedades químicas do solo. Então, por isso que é super importante esse conteúdo. Então, depois, no próximo semestre, quando vocês forem fazer a disciplina de fertilidade do solo, vocês vão lembrar muito desse conteúdo que a gente viu aqui. Espero que lembrem, né? Devem lembrar, porque tudo que vocês forem trabalhar nessa disciplina de fertilidade, que vai ser correção do solo, como fazer uma recomendação de calagem, como fazer uma recomendação de aplicação de fertilizantes, a base para o entendimento desses cálculos e de como fazer essas recomendações, a base são as propriedades químicas, que é o que a gente vai ver hoje. Então, passando já para a apresentação, que vocês podem acompanhar ali pelo Moodle ou aqui em tela, eu vou ir passando por aqui e vocês podem ir acompanhando. Lembrando que na quarta-feira, no mesmo horário da aula, nós temos a nossa live, o link fica lá no Moodle, basta vocês acessarem, que eu estarei lá para tirar dúvidas da semana passada, dúvidas dessa semana, sobre as apresentações, sobre os textos. Então, qualquer dúvida sobre a disciplina, vocês, quem puder, obviamente, podem entrar lá e tirar as dúvidas comigo diretamente, ok? Então, vamos lá. Propriedades químicas do solo. O primeiro fundamento que eu gostaria que vocês entendessem é que o solo é um sistema aberto. Então, nós chamamos o solo de um sistema aberto. O que isso significa? Significa que ele está sujeito a perder e a ganhar energia e matéria. Então, ele troca energia e matéria com os demais sistemas com que ele está ligado. Então, seja com a atmosfera, seja com a água, seja com os demais solos na sua volta, seja com a vegetação. Ele é um sistema aberto por isso, porque ele troca massa e energia com os demais sistemas de várias maneiras. Então, aqui tem um esquema mostrando todos, ou basicamente os principais fluxos, tanto de massa como de energia, onde o solo é um dos grandes sistemas do nosso planeta, que permite com que vários desses ciclos aconteçam, e ele regula uma série desses ciclos, como a gente vai ver ao longo de toda a disciplina. Nós dividimos, para fins didáticos, é óbvio que na natureza isso acontece tudo junto ao mesmo tempo, lá na natureza não tem uma divisão clara disso, mas para a gente conseguir entender melhor as coisas, a gente divide em basicamente 3 grandes grupos de processos. Os processos biológicos, químicos e físicos. Então, os biológicos, basicamente, é toda
a dinâmica e atividade dos organismos. Os processos físicos são os que estão ligados com os fluxos de ar e de água no solo e toda a parte física do solo. E os processos químicos, que são os que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, nos próximos, provavelmente 2 vídeos, eles tratam sobre a disponibilidade de nutrientes e elementos tóxicos. Lembrando que quem regula essa disponibilidade é a interação entre o solo e as plantas. Então, aqui uma lista do que nós chamamos de nutrientes essenciais. Aqui outro ponto que é importante que vocês entendam, o que é essencialidade. Então, nutriente essencial é todo aquele nutriente sem o qual a planta não completa o seu ciclo. Então, tem alguns nutrientes que são essenciais durante todo, eles são requeridos e eles precisam estar disponíveis durante todo o ciclo da planta. Outros nutrientes eles são mais importantes no início do desenvolvimento da planta, outros vão ser mais requeridos só no final do desenvolvimento. Então, isso é bastante variável, varia de planta para planta, varia a quantidade requerida de cada um desses nutrientes. Mas, para ser essencial, ele é um nutriente sem o qual a planta não consegue completar o seu ciclo. E aí nós dividimos nessa lista. Tem alguns que a planta consegue obter pelo ar ou pela água, então carbono, hidrogênio e oxigênio, e outros são os que ela absorve pelo solo. Os que são absorvidos pelo solo é toda essa lista do nitrogênio para baixo. E aqui nós temos os macronutrientes e os micronutrientes, então vocês vão escutar bastante isso lá na disciplina de fertilidade. Basicamente, qual é a diferença entre eles? É que os macronutrientes eles são requeridos, eles são exigidos pela planta em maior quantidade, e os micronutrientes são exigidos pela planta em menor quantidade. E tem alguns elementos que eles são tóxicos às plantas. Aqui uma outra tabela com o nome dos elementos, com o símbolo que eles ocorrem na tabela periódica, e a forma com que eles, então essa terceira coluna aqui, talvez seja a mais importante para nós, que é notar como eles são absorvidos pelas plantas. Então, como que eles estão no solo e como que eles precisam estar no solo para serem absorvidos pelas plantas. E quanto às formas dos nutrientes, então nós temos nutrientes que estão na forma orgânica, adsorvidos à fase sólida, precipitados, complexados pela matéria orgânica e na solução do solo. Quando a gente fala em forma orgânica dos nutrientes, basicamente são aqueles que estão ainda no tecido vegetal, por exemplo, um tecido que está se decompondo, uma palha de alguma planta que terminou seu ciclo ou que seu ciclo foi abreviado por algum manejo. Então, essa palha está cheia de nutrientes e esses nutrientes eles vão entrando para o solo e vão servir para outras plantas que estão crescendo. Tem outros, então outro grupo que a gente chama adsorvidos. Isso não é um erro de digitação, não é absorvidos com B de bola, é adsorvidos com D de dado mesmo. Isso quer dizer que eles estão ligados na fase sólida, ligados na parte que é sólida do solo. Lembram que o solo ele tem uma parte sólida, líquida e gasosa. A parte sólida ela pode ser dividida ainda em mineral e orgânica. Então, esses que a gente chama adsorvidos à fase sólida, eles estão ligados nessa parte sólida do solo. Então, eles representam a reserva imediata de nutrientes, ou seja, a planta absorve, agora sim com B de bola, absorve um nutriente. Basicamente, o grande reservatório é esse aqui. Então, esses que estão adsorvidos à fase sólida liberam, por uma questão de equilíbrio químico, liberam esse nutriente que vai ser disponibilizado depois na solução do solo, que está aqui embaixo. Então, que é o lugar de onde as plantas absorvem o nutriente. Então, existe um equilíbrio químico entre todas essas formas aqui e entre a solução do solo. Lembrando que as plantas elas absorvem, quando elas pegam o nutriente, elas pegam da solução do solo. Todos esses outros aqui eles estão em equilíbrio com a solução do solo. E aí também tem alguns nutrientes que estão precipitados, aí depende de uma relação de concentração desses nutrientes e da constante de dissolução deles, e os que estão complexados pela matéria orgânica. Então, em algumas condições, a matéria orgânica é super importante como fonte de nutrientes para o solo.
Em relação a esse equilíbrio que eu falei, então, é muito importante a gente entender esse esquema aqui. Esse esquema ele resume muito do que eu quero passar para vocês. Então vejam, aqui no centro nós temos a solução do solo e ele tá, vejam essas flechinhas aqui, sempre tem duas flechinhas. Isso quer dizer que os nutrientes eles saem da solução e vão para esses quadradinhos e eles saem desses retângulos e vão para a solução do solo. O que indica então essas flechas aqui? Aqui outra, vejam que sempre tem essas flechas mostrando a relação entre a solução do solo com o que está contido dentro desses retângulos aqui. Isso significa que eles estão em equilíbrio químico, exceto essa aqui. Então aqui não foi esquecida uma flecha. Acontece que isso aqui é lixiviação. Lixiviação representa a perda desses nutrientes. Ou seja, quando o nutriente é lixiviado, ele sai da solução do solo e a partir do momento que ele foi lixiviado, a gente entende que ele não vai mais ser passível de ser capturado e absorvido por uma planta. Então, a solução do solo está em equilíbrio com os complexos orgânicos, com a absorção específica, com a parte estrutural do solo, com a absorção vegetal, com a adsorção eletrostática, com a matéria orgânica e com os precipitados. E outra lei importante para a gente entender é a lei do mínimo. A lei do mínimo ela diz o seguinte: todo o desenvolvimento de uma planta, ou o potencial produtivo de uma planta, a gente pode entender assim, ele vai ser limitado pelo nutriente, dentro daqueles essenciais, pelo nutriente que tiver na menor concentração no solo. A gente faz uma analogia para entender melhor com um barril, como vocês podem ver esse que está na tela aqui. Então lá dentro, o líquido contido no barril, ele vai ser a produção da cultura. A produção da cultura ou o líquido num barril desses, que não tem todas as madeiras da mesma altura. Qual que vai limitar a altura do líquido? Será que vai ser o zinco, que a madeira está aqui em cima? Então, se eu ficar colocando líquido aqui, será que o líquido vai chegar nessa altura aqui do zinco? Será que ela vai chegar nessa altura aqui do enxofre? Vai chegar nesse nível aqui, ó, que é o do enxofre? Não, porque ela vai derramar por outros pontos e a gente não vai conseguir encher esse barril. Então, a gente vai conseguir encher até que ponto? Até o ponto da madeira que está num lugar mais baixo, por exemplo, o nitrogênio, nesse caso aqui. Então, primeiro, o que eu preciso fazer para encher mais esse barril? Eu preciso levantar essa madeirinha do nitrogênio. Se eu fizer essa madeira ir mais para cima, eu consigo encher um pouquinho mais. Aí quem vai me limitar vai ser o potássio. Se eu jogar essa madeirinha um pouco mais para cima, eu vou conseguir levar um pouco mais o nível, que é a produção da cultura. Aí quem vai limitar é o fósforo. E assim por diante. Então sempre a madeirinha que está mais para baixo é a madeirinha que vai limitar a produção da cultura, ou o nível desse barril. Então, repassando, a disponibilidade de nutrientes ela é dada pelo equilíbrio entre o que está na solução do solo, entre o que é absorvido pela planta, entre o que a planta leva de novo para o solo, por diversos mecanismos, e a solução do solo ela sempre está em um equilíbrio químico dinâmico com a fase sólida do solo, basicamente os argilominerais do solo. E quanto aos mecanismos de suprimento, tem basicamente três: a interceptação radicular, o fluxo de massa e a difusão. São as três formas, os três caminhos que o nutriente pode percorrer para chegar na planta. Então isso depende, como vocês podem ver aqui na tabela, dependem de cada nutriente. Então fósforo e potássio, basicamente, eles são, o caminho que eles usam é o caminho da difusão, e o cálcio e magnésio, eles são mais absorvidos pelo fluxo de massa. Então, esse é a primeira parte desse conteúdo. Então, não vou me estender mais para não ficar muito maçante o vídeo. Então, eu vou ir separando o restante do conteúdo em outros vídeos, certo?